Doutor, eu falei essa questão do luto porque é uma coisa que me atravessa no momento, né? Então é uma coisa que eu tenho pensado muito a respeito. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, não esse sentimento, os sentimentos que a gente experimenta quando está vivenciando esse luto, mas assim, como a gente pode manter o nosso círculo de amizades, porque é o que o senhor falou. Por exemplo, eu deixo de encontrar amigos hoje, porque eu penso assim, eu vou pesar o rolê. Eu deixo de conversar com pessoas, porque eu penso assim, ai gente, o ambiente lá vai ser assim, eu não vou lá porque eu não tô nessa mesma energia e tal. Só que aí você acaba se isolando mais, e aí a leitura social fica que você tá arredio e tal. Como equilibrar isso? Como ser uma pessoa funcional, mesmo vivendo grandes perdas? Citei o luto de morte, mas pode ser um luto de um divórcio, enfim, uma perda muito grande, né? O luto normalmente ele vem associado com uma emoção de tristeza, né? E na verdade, quando a gente fala em regulação emocional, primeira coisa é a gente rotular essa emoção. E como que a gente rotula uma emoção? A gente tem que pensar, qual foi a situação? E aí nesse exemplo que você deu, morreu, faleceu um ente querido. Essa foi a situação. O que eu estou pensando nesse momento? Por que com essa pessoa? Como que eu vou viver sem essa pessoa? O mundo é muito injusto. Aí tem aquela série de pensamentos. O que eu estou sentindo? Então, olha, a situação, o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. E quando a gente rotula a emoção, o que eu estou sentindo, não é basta falar tristeza. É importante olhar para o corpo. Né? É um aperto no peito, é um nó na garganta, é um peso nas costas, é uma perna pesada, é um corpo pesado. A gente prestar atenção no nosso corpo. E, por fim, a gente prestar atenção no nosso comportamento. Ou o que a gente está fazendo, ou o que a gente está querendo fazer. A tristeza, a emoção tristeza, normalmente ela vai ter alguns pensamentos, típicos, e ela vai ter comportamentos típicos também. O comportamento da tristeza é mais a gente recuar, a gente se isolar. E qual que é a função da tristeza? Toda emoção tem uma função, é a gente ficar mais reflexivo, a gente fecha dentro de nós e a gente fica mais reflexivo. O grande problema é que a gente começa muitas vezes a se fechar demais e o processo de regulação emocional, ele passa muito pelo que a gente chama de ação oposta. É você fazer o oposto do que a emoção está te mandando fazer. Por exemplo, o tratamento da depressão não medicamentoso é o que a gente chama de ativação comportamental. A pessoa quer ficar na cama o dia inteiro, mas mesmo sem querer, saia da cama um pouquinho. Mesmo sem querer, dê uma volta no quarteirão. Claro que você vai, a depender do nível dessa tristeza, você vai fazer atividades que são compatíveis e vai aumentando de forma gradual. A ideia é, a emoção ela só se sustenta se ela tiver pensamentos associados com aquele sentimento e comportamentos associados com aquela emoção. Se você faz o contrário, você não modifica a emoção, mas você influencia ela. Se eu estou triste e eu esboço um rosto de sorriso, isso tem influência na minha emoção. Tem pesquisadores que falam, você fica triste porque você chora. E ele está querendo dizer o seguinte, que começa com a expressão facial, começa com o corpo, para depois ir para a mente. Então, se você modifica o corpo, você influencia nessa emoção. Então, mesmo sem querer sair, saia. De repente, não saia com todos os amigos, saia com um só, saia com dois. Mas quanto mais você se fechar, mais intensa vai ficar essa tristeza. E as pessoas também vão começar a parar de te chamar.